O livre-arbítrio. Santo Agostinho, ele escreve esse livro para pôr de uma vez por todas fim dessa questão, se foi Deus quem criou o mal ou não. A trama do livro, ela corre todo nisso para explicar a questão da liberdade. Se Deus criou o mal junto com o criar do homem ou não. Santo Agostinho, ele coloca assim: o mal vem, portanto, o mal pode ter sido ensinado aqui na Terra? Não. Por quê? Porque o que se ensina, Santo Agostinho coloca, é o bem. E tudo que se ensina é bom, não vai se ensinar o mal. Não vai se ensinar uma criança a se matar. Ou seja, tudo que é ensinado para o bem. Então, não é Deus quem... O mal, ele não vem por ensinamento. Então, por qual motivo agimos mal? Daí é que começa a aparecer a questão de que o mal não vem de Deus, mas sim do homem. Nós agimos mal pela seguinte forma: pelas más ações que nós realizamos em respeito às nossas paixões. A falta de controle que nós temos na nossa paixão faz com que nós realizamos este mal. E nós se afastamos do ponto fundamental, que é viver o bem. O Santo Agostinho, ele coloca que o ponto fundamental é a fé, é o crer. Se você crê em algo, você não tem como realizar este mal. Se você crê em alguma coisa, você não realiza o mal, você só vai realizar o bem. Então Santo Agostinho, ele parte para buscar de onde vem o pecado. Por que surge o pecado? Daí ele coloca, ele chega no ponto e descobre que o mal, ele vem de uma paixão interior. Essa paixão que tem dentro do homem. O homem, ele tem sentidos. Ele tem todos os seus sentidos: tato, olfato, paladar, visão. E isso nós temos uma coisa que controla tudo isso, que é, digamos que um outro sentido que dá controle a isso. Esse controle é chamado de razão. É a razão quem controla todos os nossos sentidos. Nós não vamos nos automachucar porque é bem. A razão não deixa. O se automachucar, logo a razão implica que é um mal. É claro, isso se aplica às pessoas que são em boa consciência, que têm um bom consentimento disso. A pessoa que pensa, a pessoa que tem consentimento bom, que sabe o que está fazendo. Ela sim. Ela sabe definir. Ela tem uma razão que define o que é mal e o que é bem. Então, esta razão, ela coordena os nossos sentidos. Que são através dos nossos sentidos que nós cometemos esse mal. E essa razão, coordenando esses sentidos, ela faz com que nós evitemos o mal. Mas também no ser humano há uma coisa que se chama vontade. E é essa vontade que nos faz impulsionar a cometer o mal. E nessa vontade, normalmente a razão, ela sempre deixa de agir por um certo tempo. A razão, ela não age nesse momento, que é onde passa a vontade. Mas o que a razão ela pode fazer? Ela pode controlar essa vontade. Ela pode controlar o início disso. E aí que há um controle sim da paixão, que surge no homem. Deus, quando ele cria o homem, ele cria o homem para o bem. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Mas é o homem que se desvirtua da paixão. Se desvirtua desse bem, atendendo às suas paixões. Deixando assim de escutar a sua razão. Isso sim foi que Deus deu. Deus, ele deu a razão. Mas o homem deixa de escutar a razão. Para quê? Para seguir a sua paixão. É daí aonde que ele vai para o caminho do mal. Então, ele por livre vontade, ele vai para o caminho do mal. Nós entramos numa questão agora, mas Deus, ele é onipotente, ele é onibenevolente.
Mas então Deus, se Ele tem o poder de tudo, Ele pode antever tudo. Tá certo? Deus, Ele pode antever que nós vamos pecar. Ele pode antever. Mas Ele também antevê que Ele não pode interferir na nossa livre decisão. Uma questão bem simples é o caso de Adão. Deus falou para Adão, não vai e coma do fruto desta árvore. O que Adão fez? Adão foi lá e comeu. Ah, mas Deus anteviu que Adão ia pecar. Mas o Adão, ele por causa dessa razão, ele era livre para não comer. Ele foi lá e comeu. Desobedeceu, desvirtuou, saiu do caminho do bem. Essa razão que Adão tem, que é a razão que eu estava dizendo, ele podia ter seguido. Ela dito, não vou comer. Porque ele sabia que aquilo era mal, porque foi lhe dito que aquilo era mal, que não era para fazer aquilo. Mas a sua vontade, o seu impulso, fez com que ele fosse lá e comesse. Por quê? A serpente disse, vá e coma deste fruto que ficarás sábio como Deus. Mas a gana de ficar como Deus, de ficar saber como Deus, fez com que ele se desvirtuasse do seu pecado. Ele se desvirtuasse do bem e entrasse assim no pecado. Adão era livre para dizer não. Mas como ele já tinha liberado dentro de si a sua vontade, ele já tinha aceito fazer a sua própria vontade, seguir a sua vontade, não seguir a sua razão, ele vai e come essa fruta. Assim, agindo na sua liberdade. Mas então, é aí que ainda se prova ainda mais a questão do livre-arbítrio. Por quê? Se o homem ele não fosse livre, ele não podia fazer o pecado. Ele não podia seguir o mal. Porque se Deus ele é bom, logo ele podia ter criado todas as pessoas para que se seguisse o caminho do bem. Ele podia ter feito o bem. Ou seja, seria todo mundo igual, seria todo mundo bem. Mas ele pega e coloca o livre-arbítrio, ele coloca para você ser livre. Então, isso prova, o pecado é uma das maiores provas de que o homem é livre. Porque se Deus é bom, é lógico que ele não vai querer que ninguém seja, que ele criou, o filho que ele criou, o homem que ele criou, seja mau. Vai querer que seja igual a ele. Mas, ele dá essa possibilidade de escolha, de ser livre, de fazer toda a sua vontade. Mas Deus, ele instrui. Pelo que Santo Agostinho disse, Deus, ele dá as instruções. E cabe ao homem escolher se ele vai seguir pelo caminho do bem, se ele vai seguir pelo caminho do mal. Então, Santo Agostinho, no seu primeiro livro, ele coloca toda essa questão, a descoberta do mal. Porque o livre-arbítrio é contido em 3 livros. Esse primeiro livro e o segundo livro, ele foi escrito antes de sua conversão. Ele ainda não era convertido. Que hora que a gente chega no terceiro livro, a gente vê que é onde entra a questão toda teológica de Santo Agostinho. Que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus ele nos acolhe, que Deus nos perdoa. O primeiro livro consiste em mostrar o surgimento do pecado. E o surgimento do pecado é a paixão. Quando o homem ele vai seguir a sua paixão. Esse é o surgimento do pecado. O pecado surge aí, quando o homem deixa de seguir o que é bom e passa a seguir o que é mal. Pela sua vontade. Pela sua vontade. Ou seja, repetindo, o homem ele é livre porque ele peca. Porque se ele não pecasse, ele não era livre. Ele estava realmente, simplesmente fazendo o que Deus queria que ele fizesse. O bem. Mas como Deus dá o livre-arbítrio ao homem, ele pode escolher se ele vai seguir o caminho do bem, se ele vai seguir o caminho do mal. Um exemplo disso é o assassinato. O homem, um
exemplo bem típico disso é um assassinato. O homem, ele mata. Por que o homem mata? Ele pode matar por sua vontade, mas ele pode matar por sua paixão. Por sua paixão não, por sua autodefesa. Normalmente o homem ele sabe que ele não deve matar. Está na razão dele. Se há possibilidades de o homem não matar, para que ambas as vidas que ali estão sejam salvas, ele tem que seguir essa possibilidade. Mas se também há a questão de um homem, ou é a minha vida, ou é a sua vida, se eu estou sendo atacado, sendo que eu não te fiz nada, eu tenho que prezar pela minha vida. Ou se é um inocente que vai ser atacado e o homem vai defendê-lo, é a vida, ou a vida do ladrão ou a vida dele. Há essa possibilidade, a perdão, daí onde entra lá